Fala galera, beleza? Aqui é o Jonathan, professor de CNI. Estou passando aqui só para relembrar alguns conceitos sobre o que é a informática. Eu sempre falo isso em todas as minhas aulas. Quando é o primeiro dia de todos os alunos, eu costumo ter essa conversa sobre o que é informática. E eu costumo sempre fazer essa pergunta para vocês, alunos. Então, o que é informática, galera, para vocês? Uns me respondem que é computador, outros me respondem que é saber mexer no computador, outros me respondem que é tudo que envolve o que está no nosso dia a dia, tudo que a gente faz, né? E eu sempre complemento a resposta de vocês, porque na realidade essa resposta não está errada. Todas essas respostas que vocês costumam me dar, ela não está errada. A informática, ela envolve tudo isso. Mas, falando de uma maneira mais educacional, a informática é o estudo da computação e tudo que é ligado a computador, certo? Então, e nós sempre dividimos o estudo disso em duas partes, depois nós subdividimos novamente, porque é uma coisa muito grande, então não dá para você pegar tudo e estudar de uma vez, você sempre tem que dividir. E as duas principais partes são o hardware e o software, e eu novamente sempre peço para vocês repetirem comigo como que fala essas palavras, hardware e software. Alguns ficam com vergonha, como normalmente é primeiro dia, né? É normal vocês terem vergonha, mas para vocês treinarem e perderem aquele medo de falar palavras desconhecidas, praticar um pouco o inglês, que, lembrando, né, eu sempre falo isso também, que o inglês é a língua universal. Então vocês precisam praticar sempre, né? Então voltando um pouquinho, nós temos a parte do hardware e a parte do software. Mas, antes de falar especificamente sobre o hardware e software, a gente sabe que na informática a gente mexe com um computador. E o que seria um computador? Um computador é um dispositivo capaz de enviar e receber informações, através do qual foi criado, ele serviu como base para tudo que nós temos hoje. Tudo começou a partir de um computador e hoje nós temos computadores que cabem na palma das nossas mãos. Por exemplo, estou gravando esse vídeo aqui com o meu celular, né? Que também é um computador. Então todo dispositivo que é capaz de enviar e receber informações é caracterizado um computador. Existem vários tipos de computadores. Nós temos computadores de mesa, como esse daqui, o meu, que vocês só estão vendo uma tela. Meu computador fica ali embaixo. Se eu mexer aqui na câmera vai estragar tudo, então não vou mexer. Computadores de mesa, que são conhecidos como desktops. Nós temos notebooks, tablet, smartphones. Nós temos... Eu costumo contar sempre a história da geladeira computador. Que lá nos Estados Unidos eles desenvolveram uma tecnologia que é uma geladeira computador. Que ela faz as compras quando a geladeira tem os seus compartimentos, né, certinho. E quando ela percebe que você não devolveu determinado item no seu lugar, ela passa um e-mail para o armazém mais próximo e faz a encomenda daquele produto. Daqui a pouco chega lá o cara da entrega, aí falam, poxa, vem aqui trazer o seu leite que você pediu. Aí o rapaz da entrega fica meio assim, caraca, como que eu comprei o leite se eu não sair de casa? Não, aqui ó, tá a nota fiscal, o rapaz mostra, né, a nota fiscal, e você fica sem entender nada, né? Mas na realidade foi a sua geladeira que percebeu que você não devolveu um determinado produto, fez esse pedido e quando você estava distraído, chegou lá o entregador e você não teve trabalho nenhum. Você teve apenas que receber o produto. Claro, eu sempre digo também que a geladeira não vai dar 2 tapas na tua cara, vai meter a mão no teu bolso e roubar teu cartão de crédito e passar. Não. Ela só vai fazer isso pros armazéns que você permitir que ela faça. Ela jamais vai ter autonomia e autoridade para pegar uma coisa sua sem sua permissão, claro, né? Então, é de extrema importância que vocês lembrem disso. E a tecnologia, na maioria das vezes, ela tá aqui para ajudar a gente, né? Eu, particularmente, gosto muito de tecnologia. Quem me conhece sabe que eu sou viciado em tecnologia. Gosto de games, gosto de tudo relacionado à tecnologia. Celular moderno, tô sempre por dentro das tecnologias, trabalho com isso e tal. Além de dar aula aqui no CN com vocês. Né? Quem me conhece sabe. Então o computador é isso, ele veio para ajudar a gente. Então tudo que é ligado à computação, internet, tudo isso faz parte da informática. Né? Agora vamos voltar a falar sobre os conceitos principais, que são hardware e software, como eu estava falando antes. O hardware
é a parte física do computador, toda aquela que nós conseguimos e podemos tocar. Então, por exemplo, aqui eu tenho o microfone, eu tenho o meu teclado que está aqui, tenho o meu mouse. Então, tudo isso é hardware, eu consigo tocar. Lembrando que pessoas, eu sempre dou esse exemplo, né? Pessoas não são hardware, porque não fazem parte do computador, a não ser que você seja um Android e você sabe muito bem se você é ou não, né? Mas, tirando isso, hardware é somente a peça do computador que você pode tocar, tá bom? Então, tem um ditado, o meu antigo professor falava assim, ó, o hardware você consegue chutar, né? Então, se o computador deu defeito, travou, você pega e consegue chutar. Se você consegue chutar, ele é hardware, beleza? E quais são os principais exemplos de hardware? Eu dei aqui. Então, monitor, teclado, mouse, tudo isso é hardware, tá? Nós temos a outra parte, que é o software. O software você não consegue tocar. Então, como dizia o meu professor, você simplesmente sofre. Quando ele trava, você não tem o que fazer. Você chuta o hardware. Na verdade, o hardware que sofre. Sendo que, às vezes, o problema é somente o software que travou. E aí quem sofre é o pobre coitado do hardware, tá? E esses dois, o hardware e o software, também são subdivididos em mais outras partes. O hardware, por exemplo, ele é dividido em hardware interno e os periféricos. Um dos periféricos são as partes, são as peças que a gente consegue se comunicar com o computador. E o hardware interno são todas as peças que estão dentro do gabinete e permitem que o computador funcione, né? Vocês ficam pensando, caraca, essa caixa aqui misteriosa, o que será que tem aqui dentro que faz o computador funcionar? Nós temos 5 que são as principais peças que fazem o computador realmente funcionar, né? Que ficam dentro do teu gabinete, ou se for um notebook, dentro do teu notebook, se for um celular, costuma ficar dentro do celular. Obviamente não vai ficar fora, né, Jonathan? Então, nós temos que 5 que são as principais peças, né? Lembrando que eu estou falando sobre hardware interno. Então vamos lá. Nós temos o processador, a memória RAM, a placa-mãe, o HD e a fonte. O processador é o cara que faz as coisas acontecerem, né? Eu poderia falar aqui de jeito técnico, mas aí ninguém entender nada. Então costumo dar sempre exemplos práticos e simplificando tudo, porque vocês não estão aqui para desvendar os mistérios do computador. Vocês estão aqui para aprender, né? Então por isso que eu costumo dar aula desse jeito, falando coisas que a gente utiliza no dia a dia, utilizando um linguajar mais simples, para que todo mundo consiga entender tudo que eu falo, né? Eu sempre digo isso para vocês também durante as aulas, para vocês não acharem estranho. Pô, esse professor meio doido, ficar falando gíria, mas é para justamente todo mundo entender o que eu falo, tá? Então, nós temos o processador, que é o cara que faz as coisas acontecerem. Então, se o teu computador está lento, um dos problemas dele pode ser o processador. Porque o processador, quanto mais antigo e mais barato e mais simples, ele não consegue executar todas as instruções no tempo exato. Então ele acaba atrasando. Então, infelizmente, ele atrasa a tua vida e você fica com raiva e você quer chutar ele, né? Conheço umas pessoas aí, não vou citar nomes, que sentem vontade de bater no computador, jogar notebook na parede. Complicado, né? Então, e existem vários processadores que são potentes e são bons, né? Mas quanto melhor a peça, mais caro ela costuma ficar. Então, não tem para onde fugir. Se você quer um computador que não vai te dar dor de cabeça, você tem que gastar dinheiro e não tem para onde fugir, tá? Mas se você só mexe no pacote Office, por exemplo, você não precisa de uma máquina super potente, né? Um processador razoável não vai te dar dor de cabeça, ele vai te suprir da maneira correta, tá bom? Continuando então. Então o processador é o cara que faz e acontece. Aí nós temos a memória RAM. A memória RAM, ela é chamada de memória, porém ela não tem o poder de armazenar nada. Aí você pensa, caraca, uma memória que não armazena, negócio esquisito, né? Pois é. A memória RAM, ela é somente o espaço que o processador tem para trabalhar. Então, tipo assim, vamos supor o cozinheiro. O cozinheiro precisa de um ambiente para trabalhar, que é a cozinha, né? Então aí o cozinheiro costuma fazer as coisas na mesa. Quanto maior for a mesa, mais ingredientes ele vai conseguir colocar na mesa para preparar ao mesmo tempo. E se você tiver uma mesa muito pequena, não vai caber muitos ingredientes, você vai ter que fazer uma coisa de cada vez. É mais ou menos parecido com o que acontece no computador. Então você precisa de
de um espaço para poder trabalhar com o que você está fazendo. Né? Por exemplo, assim que você liga o computador, ele já precisa executar alguns processos. E esses processos, eles ficam ali na memória RAM. Né? O processador está trabalhando com eles e eles ficam ali na memória RAM. Quando você desliga o computador, a memória RAM zera e ela desligada não armazena nada. Ela só fica ali enfeitando. Mas quando liga o computador, todos os arquivos que o processador precisa vão para a memória RAM e ele pega ali de fácil acesso. É a mesma coisa que quando você está fazendo comida. Você deixa todos os ingredientes no armário e toda vez que você tem que pegar alguma coisa, você tem que ir lá no armário para pegar essa determinada coisa para poder colocar na sua comida. Não, você já prepara todos os ingredientes em cima da mesa para ficar de mais fácil acesso, para você não perder tempo tendo que ir lá no armário para poder pegar esse determinado ingrediente, certo? O que mais? Basicamente é isso, né? A memória RAM é simplesmente o espaço que o processador tem para trabalhar. Quanto mais memória RAM você tiver, teoricamente, mais coisas o processador vai poder fazer ao mesmo tempo, né? Ou seja, mais coisas disponíveis ele vai ter ali ao mesmo tempo, né? Até o celular de vocês, por exemplo, tem memória RAM e o celular de vocês também tem processador, tá bom? A gente vai para a parte agora do HD. O HD, ou Hard Disk, é onde a gente costuma armazenar as coisas, é onde o computador armazena as coisas, né? E aí, por exemplo, eu sempre dou o exemplo de mim mesmo, que eu gosto de guardar coisas, eu sou um colecionador. Vocês podem ver que eu tenho um monte de troço aqui atrás, eu gosto de guardar e de enfeitar as coisas, né? Todas as músicas, fotos, vídeos, programas, joguinhos ficam armazenados no HD. Então, quanto maior for o teu HD, mais coisas você vai poder guardar no teu computador ao mesmo tempo. Aqui no meu celular eu uso um cartão de memória que tem 128 GB porque eu tiro as fotos, eu não gosto de apagar as fotos. Tem gente que fica selecionando de uma por uma, essa aqui ficou bonita, essa aqui ficou feia. Não, eu guardo todas. Até porque eu não tenho costume de ficar olhando as fotos. Eu só gosto de deixar guardado porque eu penso assim, caraca, um dia eu vou ficar velho, aí eu vou querer ficar olhando essas fotos, tá? Só por isso. Atualmente eu não olho. A não ser que eu esteja procurando uma foto específica para mostrar para alguém, mas não tenho costume de ficar mexendo, tá? Mas eu gosto de guardar as coisas. Então, por isso eu, Jonathan, preciso de um armazenamento grande, tá? Se eu não tivesse armazenamento, eu não sei o que vai ser da minha vida. Mas é isso. Então, o HD serve para isso. O HD ou armazenamento no teu telefone, o cartão de memória, tá? E, inclusive, é no HD que fica armazenado o sistema operacional, que é o principal software que daqui a pouquinho eu vou falar, tá? Então, repetindo, no HD ficam salvas todas as tuas fotos, todos os teus vídeos, arquivos, currículo, tudo, né? Onde fica realmente guardado. Que se você desliga o computador, você pode ficar tranquilo que você não vai perder suas coisas. A não ser que, por exemplo, você esteja com o Word aberto, e aí, que já aconteceu várias vezes, né? Você mete o pezão na tomada, e aí o computador desliga. Aí, infelizmente, não tem como recuperar seus arquivos. A não ser que você tenha sido esperto e foi lá e salvou o teu arquivo. Aí não tem problema. Aí você já salvou o teu arquivo e ele está armazenado no HD, então você vai recuperá-lo. Agora, se você não fez isso, não salvou, aí já era. Não tem para onde fugir, tá bom? Continuando então. Aí depois disso, tem a placa-mãe. A placa-mãe, ela é a peça que interliga todas as outras, como o próprio nome diz, né? Mãe. Ela interliga. Então, ela tem um espaço, que é o socket, onde você encaixa o processador. Ela tem os slots, onde você encaixa a memória RAM, né? As memórias ou a memória RAM. Ela tem a entrada SATA, onde você conecta o HD e faz todas essas peças se comunicarem de maneira eficiente, né? Então, em muitos casos, quando o seu computador para de funcionar, pode ser a placa-mãe que simplesmente morreu. Ela não quer mais fazer essas peças se comunicarem e com isso nada funciona, beleza? E é como se fosse também um ambiente. Sem a placa-mãe, não teria onde você encaixar o processador, não teria onde você encaixar as memórias, tá? E por último, a fonte. Todo aparelho, todo dispositivo eletrônico, ele precisa de uma fonte de energia, né? E essa fonte de energia é disponibilizada através da fonte. Ou no caso do celular, nós temos a bateria. E quando a gente carrega o celular, a gente na realidade está carregando a bateria e a bateria fornece a quantidade correta de energia para todo o dispositivo
funcionar da maneira correta, né? E a bateria, como a gente sabe, ela vai finalizando, ela vai acabando. E baterias de telefone, de smartphones, elas são feitas de lítio, é um material que ele tem ciclos. Então, bateria de smartphone não vicia, beleza? Você pode carregar sem problema, só que ela vai diminuindo a vida útil conforme você vai carregando, né? Então, cada ciclo ela diminui um pouco, tá? Mas como que você vai fazer? Você vai ficar sem carregar o telefone? Não vai, né? Então, obviamente, vai gastar a tua bateria. Normalmente, a bateria é a primeira coisa a começar a ficar ruim no teu telefone. No caso de computadores de mesa, a gente tem a fonte, que ela é ligada diretamente na tomada ou no estabilizador, que ela manda a quantidade correta de energia para cada uma das peças. Então ela manda um pouquinho de energia para o processador, ela manda um pouquinho de energia para a memória RAM, manda um pouco de energia para a placa-mãe e um pouco de energia para o HD. Inclusive, no HD tem uma entrada que é só para conectar energia, né? Nas demais peças, no processador, no caso, não tem encaixe para ligar a energia no processador diretamente, mas tem um encaixe na placa-mãe que a energia vai diretamente para o processador. E na memória RAM, a placa-mãe alimenta a memória RAM, tá? Então, galera, basicamente é isso. Todo o hardware interno é isso, né? São essas 5 peças: processador, memória RAM, placa-mãe, HD e fonte, beleza? Agora a gente pode ir para a parte do software. O software é a parte lógica do computador, como eu disse antes. É aquela parte que a gente não consegue tocar, né? Por exemplo, são todos os arquivos e pastas que estão ali na nossa área de trabalho, por exemplo, e simplesmente não dá para você pegar, botar no bolso e sair andando, né? Para você carregar um arquivo, você precisa de quê? Você precisa de um pendrive. Com o pendrive, você consegue carregar os arquivos, né? Porque o pendrive tem uma espécie de armazenamento que você consegue guardar arquivos virtuais nele, tá bom? Existem 2 tipos principais de software, que são o software básico e o software aplicativo. Onde o software básico ele é o sistema operacional que está instalado na tua máquina. O que é sistema operacional? Por exemplo, no teu telefone, ou você está usando um Android ou você está usando um iOS, né? Que são os 2 principais sistemas operacionais de dispositivos móveis que existem, né? Existem outros, mas os mais famosos são esses, tá? Tinha uma galera que há pouco tempo utilizava o Windows Phone, mas o Windows Phone ele meio que morreu, né? A Microsoft abandonou ele. A Microsoft, no caso, é a empresa que faz o Windows, tá? E ela abandonou esse Windows Phone porque não dava lucro para ela e não estava valendo a pena, tá bom? Ela resolveu abandonar esse projeto. Mas, continuando aqui, eu tenho que me concentrar para poder lembrar. Lembra, eu faço isso na aula também. Eu não tô lendo script, não tô lendo nada, então tá tudo aqui de cabeça, tá? É para sair o mais natural possível. Da outra vez, eu fui gravar o vídeo lendo e eu parecia um robô, e aí não deu muito certo. Eu prefiro falar assim, que aí eu acho que as coisas vão sair mais fluidas. Continuando então. Existem vários sistemas operacionais para dispositivos móveis e para computadores também. Para computadores, o mais conhecido de todos é o Windows, né? Que é o que eu utilizo aqui no meu computador e a gente utiliza no nosso curso de informática, tá? E existem várias versões do Windows, né? Nós utilizamos a versão do Windows 7 ou a versão do Windows 10, né? A versão do Windows 7, ela está perdendo o suporte. Ela atualmente é a versão mais utilizada no mundo inteiro do Windows, é a versão 7, Windows 7. Mas a versão do Windows 10 está para substituir. Mas e por que aconteceu com o Windows 8 e 8.1? Windows 8.1, eles simplesmente não eram bons o suficiente, eles sempre davam muitos problemas, então eles meio que morreram. E a Microsoft, ela tem a fama de fazer assim, ó, sistema bom, sistema ruim, sistema bom, sistema ruim. Por exemplo, o Windows 98 tem a grande fama de ser um dos melhores sistemas naquela época, né? Obviamente, hoje é completamente ultrapassado. Mas o Windows 98 ele bombou, fez muito sucesso. Aí veio o Windows 2000. Já imagina, né? Foi uma bosta e ninguém gostava de utilizar, sempre dava muito trabalho. Aí veio o Windows XP, ou melhor,
O Windows 2000, ruim, veio o Windows XP. O Windows XP revolucionou a indústria dos computadores. Ele foi o sistema mais vendido de todos os tempos, né? Ele ficou muito, muito famoso. Ele perdeu suporte tem uns bons anos, eu não lembro exatamente quantos anos tem. Mas até pouco tempo ele era o sistema mais utilizado de todos. Mas ele perdeu o suporte, então a quantidade de usuários foi diminuindo. Obviamente isso é normal acontecer, tá? Ele ficou realmente um sistema ultrapassado. Depois disso, veio depois do Windows XP, veio o Windows Vista. Tem vários memes no Facebook sobre o Windows Vista, que ele é muito ruim, e eu, sinceramente, nunca vi alguém utilizando de verdade o Windows Vista. Eu só conheço os memes e ouvi dizer que é ruim. Eu nunca parei, então, para instalar o Windows Vista na minha máquina, porque se todo mundo fala que é ruim, eu não ia perder tempo fazendo isso. Sendo que já tinha, na época que eu comecei a usar computador, já tinha o Windows 7. Então, eu fui direto para o Windows 7. Eu cheguei a utilizar o Windows XP por um tempinho, no computador da Positivo que eu tinha, mas depois eu pulei diretamente para o Windows 7, tá? Não passei pelo Vista. Depois do Windows 7, na época da faculdade, eu ganhei a chave do Windows 8 e do 8.1. Aí pensei, vou dar uma chance, vou instalar o Windows 8.1 e o 8 na minha máquina. Mas eles não eram tão eficientes. Eles foram desenvolvidos para dispositivos que têm tela touchscreen, né? Você toca na tela. E não era o caso do meu computador, e ninguém tinha computador que tinha toque na tela. É só pessoas que tinham muito dinheiro, porque era muito caro. E na real é caro até hoje dispositivos touchscreen, né? Então ele não fez muito sucesso pra gente que utiliza o computador com um mouse de forma normal, né? Depois disso veio o Windows 10. Aí sim, o Windows 10 trouxe o total equilíbrio e atualmente, né, ele está conseguindo substituir de forma elegante o Windows 7, né? Então, a maioria dos computadores, a tendência é que todos os computadores migrem para o Windows 10 e funcione direito. O Windows 10 tem seus problemas? Tem vários problemas, mas a Microsoft está conseguindo dar um suporte de melhorar cada vez mais, e então ele está cada vez melhor, realmente funciona. Os Windows 10, não sei quanto tempo tem, mas desde que eu uso ele dá um probleminha ou outro, mas nada que uma atualização não resolva, uma formatação não resolva. Então não me dá tanta dor de cabeça, tá bom? E outros sistemas operacionais para computadores de mesa, nós temos o Linux e nós temos como principais, né? Nós temos o Linux e nós temos o Mac OS. O Mac OS é comumente utilizado nos computadores da Apple, né? Não é Apple, é Apple. Para quem tem aula comigo sabe que eu sempre faço essa correção. Vou tomar uma Big Apple. Não, é Big Apple, tá? E não bebam, se vocês são menores. Continuando. Então, os sistemas mais conhecidos são esses, o Linux e suas várias distribuições. Por exemplo, eu tenho uma distribuição do Ubuntu aqui na minha máquina também. Então eu uso o Dual Boot, eu uso o Linux e o Windows quando eu quero fazer alguma coisa. Além disso, nós temos o macOS, que ele é exclusivo dos dispositivos da Apple, né? Daria para fazer um hack e colocar o macOS em um computador normal, só que daria muito trabalho e a Apple ela não dá suporte para as pessoas que fazem isso. Então, quase ninguém costuma fazer isso. Você utiliza o macOS caso você compre realmente um computador que já venha com o macOS, no caso um iMac ou um MacBook Pro ou um MacBook da vida, beleza? Então galera, por hoje é só. Em só trazer essa explicação básica, né, sobre o que é informática, sobre o que se engloba e deixar vocês por dentro do conteúdo. Lembrando que na plataforma eu estou sempre disponibilizando conteúdo. Então deem uma olhada na plataforma, assistam o outro vídeo que eu gravei. É de extrema importância que vocês assistam o vídeo. Teve um monte de gente que veio falar comigo fazendo perguntas que tinham sido respondidas no vídeo. Caso você não tenha entendido, não tem problema nenhum você vir falar comigo. Mas eu peço sempre que você assista o vídeo primeiro, para depois fazer as perguntas. Porque como que você vai ter uma base e você vai sair perguntando? Não, você tem que primeiro ver, não entendi, beleza. Aí você corre para pesquisar, beleza? Para perguntar para os coleguinhas. E eu tô em todos os grupos, então é só você pegar e mandar mensagem ou para mim ou para o Patrick, né?
O Patrick tem acesso às turmas dele, mas eu tenho acesso a todas as outras turmas. É só me marcar lá no grupo, mandar mensagem. Se eu não responder no grupo, me manda mensagem no privado que eu respondo. Mas não fiquem sem fazer o conteúdo, tá, galera? É de extrema importância que vocês façam o conteúdo, que vocês vejam que tem a apostila lá que eu preparei junto com o Patrick, tem os exercícios. Então tá tudo lá montadinho para vocês aproveitarem isso que a gente fez meio que nas pressas, né? Por causa desse problema todo. Mas é para vocês utilizarem. A gente fez isso para vocês, beleza? É um material extra que a gente fez. Não está no contrato de vocês, por exemplo, mas a gente está fazendo para ajudar, principalmente quem não pode sair de casa. Porque eu sei que tem muita gente que não está podendo, tem familiares no grupo de risco, até mesmo vários alunos que estão no grupo de risco. Então, para essa galera, principalmente, façam os exercícios e qualquer dúvida é só falar comigo ou com o Patrick, tá? Ou com o professor, ou ligar para a unidade mesmo, tá bom? Então, até a próxima, eu vejo vocês.